Doutor Armando, para não prejudicar quem foi pontual, se calhar iniciaríamos? Eu peço. De facto, é um bom princípio analisar a pontualidade, não é? Exatamente. Muito bem, acho que esse é um princípio interessante. Olha, eu quero desde logo desejar as minhas boas-vindas em nome do Centro de Competências da Caprinicultura a todos os que hoje participam nesta sessão. Neste momento estão 42 pessoas, é um bom número, provavelmente aumentará, esperemos que sim. Este voto de boas-vindas e de encontro quero associá-lo também à importância que este setor tem a representar e, enfim, que nem sempre tem sido reconhecido publicamente pelos poderes públicos e que, de facto, o debate que estamos a promover em torno das temáticas mais urgentes neste setor, naturalmente que nos confortam, não resolve o problema, mas seguramente que terão mais competências e desenvolvimento de conhecimento nesta área. E é com essas boas-vindas que vos desejo a todos uma excelente sessão. O Dr. Ramiro Valentim, que eu cumprimento, particularmente, e a doutora Ângela, também, particularmente o facto de estar disponível hoje para animar esta sessão. Portanto, a ambos, ao moderador e à palestrante, os meus cumprimentos, como disse, e de os votos de uma boa sessão. É isso que vos deixo ficar. Muito obrigado. Ok, então, antes de mais uma vez agradecer a todos por estarem presentes, por terem tirado algum do vosso tempo para estarem aqui connosco. Vou-vos então apresentar a professora. Está sem som, não é? Está sem som, Valentim. Atenção que há aqui alguns que queriam e não confirmaram. Sem voz. Pronto. Não, deve ter O sido. Cordeiro porque não sabiam se... Já me estão a ouvir? Agora sim. Agora sim, ok. doutor Ramiro. Não, é que foi alguém que me tirou o som daí. Mas não interessa, está resolvido, ok? Bom, portanto vou apresentar a colega Ângela Martins, que é licenciada em Engenharia Zootécnica, é mestre em Produção Animal e tem o doutoramento em Ciência Animal na área do melhoramento animal. Toda a sua formação esteve ligada à entidade, à estrutura à qual hoje pertence e na qual trabalha, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É professora associada do Departamento de Zootecnia e é diretora do curso de licenciatura em Engenharia Zootécnica. Também faz parte do Centro de Investigação SECAD e do Laboratório Associado a L4 Animais. Ok? A sessão, a palestra que a colega vai fazer intitula-se Seleção e Melhoramento de Caracteres Reprodutivos. Ângela, quando puder. Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite para estar presente neste workshop. Felicito também o Centro de Caprinicultura por estas iniciativas que são muito importantes para a área da caprinicultura e não só, principalmente para as raças autóctones que bem necessitam de mais visibilidade. Penso que agora a conexão está um bocadinho instável, mas eu acho Estamos a ouvir-te que já bem. consigo ouvir. Estamos a ouvir muito Estão a bem. ouvir? Sim, muito bem. Pronto, e agora vou então compartilhar a tela para dar uma ideia, não vou dar nenhuma receita. Não é um tema fácil, antes pelo contrário, principalmente relacionado com o melhoramento e com os parâmetros genéticos. Vou dar uma pequena ideia de como é que funciona e como é que se faz seleção. Vou então compartilhar a tela, se não se importam. Bom, o tema é sobre a seleção e o melhoramento de características ou caracteres reprodutivos. Neste caso, o ênfase é às raças caprinas. Geralmente nós obtemos muitos mais resultados até nos ovinos do que nos caprinos.
Porque é que nós temos que fazer melhoramento, e não é só para esta espécie, para todas as outras? Bom, o objetivo principal será aumentar a rentabilidade de uma exploração, e nós podemos aumentar a rentabilidade da exploração se conseguirmos aumentar a produção ou então se diminuirmos os custos, e nós sabemos que os custos hoje em dia são bastante elevados. Claro que depende muito da espécie de que estamos a falar, mas os custos são bastante elevados. Para aumentar a rentabilidade, teremos que ter sempre em atenção o maneio. O melhoramento não faz tudo, nem pensar. Depois, dentro do maneio, desde o maneio geral, o maneio reprodutivo é importantíssimo. Aliás, o melhoramento tem muitas vantagens com a utilização de técnicas reprodutivas, como a inseminação artificial, mesmo que em algumas espécies depois tenha trazido outros problemas. Depois, também será mais rentável se a exploração tiver também uma boa sanidade, uma boa alimentação, e se depois conseguirmos comercializar os produtos de que queremos obter rendimento. Claro que nisto, em termos de melhorar, nós podemos também aplicar aqui alguns princípios de melhoramento genético, que será mais ou menos visível, rápido, a curto prazo ou a longo prazo, dependendo das características que estamos a tentar melhorar e também dependendo da espécie que estamos a utilizar. Bom, quando falamos em melhoramento e se estivermos a falar de melhoramento genético, há essencialmente duas ferramentas. Uma será selecionar reprodutores, a futura geração, ou os reprodutores para a futura geração, e o outro, que não é para aqui chamado, será fazer cruzamentos e dos cruzamentos conseguir obter complementariedade, heterose, mas, como digo, não é esse o objetivo, até porque nós estamos aqui para falar de raças autóctones, e nas raças autóctones elas próprias inicialmente têm um programa de conservação, como o PDR 2020, depois têm um programa de melhoramento, isto dependendo do efetivo e do número de animais reprodutores, e assim terão vários graus de manutenção ou não, poderá ser possível já fazer melhoramento, e o melhoramento então baseando-se na seleção. A seleção será então para a escolha dos futuros reprodutores. Claro que nós queremos escolher machos e fêmeas. Podemos dividir isto em dois tipos de seleção. Uma em que o homem não tem qualquer, ou pelo menos não tem qualquer influência, que será uma seleção natural, e que as nossas raças autóctones tiveram. Elas adaptaram-se, implica no fundo a sobrevivência dos animais mais aptos, que nem sempre são os mais fortes, mas sim aqueles que produzem o maior número de descendentes, e o homem aqui não terá qualquer controle. E depois o outro será então a seleção artificial, que é aquela que o homem vai praticar, que pode ser então a escolha de indivíduos que serão utilizados como pais ou progenitores da geração seguinte. Bom, quando se fala em melhoramento, temos que ter em atenção que o melhoramento baseia-se essencialmente naquilo que nós costumamos dizer que o fenótipo, que é aquilo que nós conseguimos observar e medir, é igual ao genótipo do animal ou à parte genética do animal, mas tem também aqui uma componente que é muito importante, que é a parte ambiental. Não haverá melhoramento se não houver também melhoria da parte ambiental. Cuidados a nível desde alimentação, outros aspectos, até o próprio clima
se estamos no outono, se estamos no inverno, por isso é que quando fazemos avaliação genética temos em atenção a estação do ano, depende das características, mas teremos que ter em atenção a estação do ano, mas o que nós no fundo queremos quando fazemos o melhoramento é saber o tal genótipo do animal e se ele será bom. Porque é que nos interessa muito o genótipo? Porque só o genótipo é que é transferido ou transmitido à descendência. O ambiente não, o ambiente acaba por ser uma componente que nós podemos melhorar, mas que não é transmitido à descendência. Ou seja, o melhoramento pode ser genético ou ambiental. O ambiental é rápido, claro que não se transmite à descendência. O genético será muito mais lento e vai ser então transmitido à descendência. No fundo, eles têm que ser aplicados em conjunto, porque para haver a tal resposta à seleção, ou o progresso genético, ou muitas vezes designado por ganho genético, tem que existir pelo menos condições ambientais mínimas e depois, por sua vez, esse melhoramento genético permite que, com as melhores condições ambientais, haja um tal melhor fenótipo ou um aumento, depende da característica, por exemplo, da produção de leite, etc. Depende do que estamos a falar. Bom, mas o que é necessário e que é muito importante e quando tentamos fazer seleção é o essencial que exista. É essencial para fazer seleção que haja bases de dados, que haja registros e que esses registros sejam confiáveis e seguros. Claro que eu não estou a dizer que as pessoas registram mal, mas às vezes, agora já há muito mais a tendência, até há palm tops em que se pode registar as produções, mas muitas vezes era utilizada uma folha, registava-se na folha, guardava-se a folha, depois esquecemos da folha. Por isso, as bases de dados têm que ser confiáveis, seguras. Geralmente as nossas raças autóctones têm os dados registados, a maioria delas, na Ruralbit, que faz um excelente trabalho. Esses registros terão que ter o máximo, se eu quero fazer o máximo de informação possível, não é só a informação da característica que eu quero, terá que ter o máximo de informação possível, terá que haver filtros, uma análise de consistência dos dados. Isto às vezes acontece, às vezes são erros em que, por exemplo, estão a colocar a prolificidade e em vez de 2 colocam 20, ou seja, de vez em quando deve haver uma tal filtragem dos dados para ver se realmente aquilo está consistente, se está tudo direito. Depois, também, se eu quero fazer seleção, tenho que ter a genealogia. Sem genealogia é muito mais difícil fazer melhoramento ou fazer qualquer seleção. Sabem que nós temos que, dos problemas que acontece muito e em que as características reprodutivas são mais afetadas é a consanguinidade. E a consanguinidade provém depois dos acasalamentos serem entre progenitores que já são parentes. Por isso, devemos ter o maior grau de preenchimento da genealogia. Claro que isso é difícil, e sendo ovinos ou caprinos ainda mais difícil é, porque no rebanho anda sempre mais do que um bode, pode haver até misturas de rebanhos, depende da zona do país, e isso pode trazer algumas dificuldades. No entanto, hoje em dia todos os produtores fazem-se testes de paternidade e por isso isso veio trazer uma grande vantagem no caso dos pequenos ruminantes e já é possível preencher mais a genealogia, ou seja, o grau de genealogia de preenchimento já poderá ser um pouco superior. Por isso, a genealogia é muito importante saber sempre quem é o pai e quem é a mãe. Isto não se põe, por exemplo, em bovinos, em que aí sim sabe-se sempre quem é o pai, quem é a mãe, está tudo registado. Mas nestes animais, porquê? Porque se for bovinos leiteiros, então
eu diria que 99,9% dos animais faz-se inseminação artificial. E sempre que se faz inseminação artificial, claro que se sabe quem é o pai. Agora, se estivermos a fazer cobrição natural e, no caso dos ovinos e dos caprinos, haver mais do que um macho no rebanho, é muito mais difícil saber quem é o pai. Mas por testes de paternidade, isso é possível. Bom, depois, outro aspecto importante, depois de ter esses registros todos e o máximo de informação possível, claro que essa informação deve ser registada pelo produtor e depois também pelas associações e ter uma base de dados da própria raça. É preciso saber o que é que nós realmente queremos selecionar. E para saber o que queremos selecionar, temos também de saber qual é o nosso objetivo da seleção. Ou seja, eu se quiser um animal para a produção de carne, esse animal será diferente de um animal que eu quero para a produção de leite. Sim, há alguém que tinha o som ligado. Por isso, o objetivo será totalmente diferente e é isso que em melhoramento se costuma dizer, que existem objetivos de seleção, os objetivos estão de acordo com o que nós queremos produzir e depois, claro que também posso querer um animal que produz leite e além disso produz carne, porque se eu estou a falar dos caprinos, indiretamente, ao produzir leite, também vai produzir cabritos e os cabritos também serão a tal produção de carne. Mas, em termos de seleção, uma coisa será eu selecionar um animal para a produção de leite, em que terei que ter em atenção até características morfológicas como a conformação do úbre, muito importante ultimamente porque começou a aparecer, quando com as salas de ordenha, se coloca bem a tetina, se não coloca, qual é o comprimento, tudo isso é tido em atenção. Hoje em dia, até a ICAR tem as normas de registros e há uma classificação linear para a morfologia e para um animal de leite, também poderá haver para um de carne. Há determinadas características morfológicas ou do tipo que são importantes para a produção de leite, outras serão para a produção de carne. Quando eu falo em caracteres para selecionar ou características para selecionar, se eu estou a falar dos produtivos, então eu posso, na produção de leite, selecionar para a própria produção de leite, para quilos de leite produzidos. Aqui depois o ajuste da produção de leite depende muito da raça. Há raças que produzem leite durante 210 dias, tal como nos bovinos nós fazemos uma curva de lactação de 305 dias, nos caprinos faremos uma de 210, 150 dias, já vi outros artigos que dizem 240 dias, isto depende de quanto vai estar em produção de leite. Depois, quando se faz para a produção de leite, geralmente faz-se também para a produção de gordura e de proteína, e teor em gordura e teor proteico. Poderá também fazer-se para as células somáticas, isso eu não vi muito, vi alguns trabalhos em ovinos, não vi em caprinos, mas poderemos fazer para reduzir o número de células somáticas, poderá ser uma característica a selecionar. Esta tendo um efeito negativo, ou seja, quanto menor for o valor do genético desse animal, melhor será, porque nós queremos é diminuir o número de células somáticas. Depois há outra característica, outro caractere que aparece em algumas raças, nas leiteiras, que é o rendimento do queijo. Aqui também entra às vezes um bocadinho a biologia molecular, depende muito dos países, porque nós sabemos que uma coisa que faz variar o rendimento é as caseínas, então há quem faz a genotipagem para a caseína, para saber o rendimento do queijo, e há quem faça também, selecione para o extrato seco, no caso da produção de leite. No caso da produção de carne, utiliza-se muito os pesos, e estes pesos geralmente são pesos ao desmame, por isso é que eu escrevi aqui peso aos 30 dias de idade, mas depende da raça. Por exemplo, é uma característica que na raça serrana
tem, porque normalmente o desmame faz-se aos 30 dias de idade. Já noutras, como por exemplo a serpentina, o peso já é aos 70 dias de idade. Depois, aqui também entra outro que é a capacidade da mãe, porque depende da capacidade da mãe para produzir carne até ao desmame, não é? Vai depender do leite da mãe. Poderá ser outra das características a selecionar. Depois, umas que não podem ser para produção de leite ou para produção de carne, depende daquilo que estamos a ver, são as características morfológicas, como a conformação da glândula mamária para a produção de leite, outras características morfológicas que servem para definir a própria raça, e ainda há umas que poderão nos dar alguma ideia da aptidão produtiva e da longevidade. Por exemplo, a forma dos membros, dos aprumos, poderá ser, apesar de que depois a heritabilidade dessas características é baixa, mas poderá ser importante a nível morfológico. E as reprodutivas são importantes quer para a produção de leite, quer para a produção de carne. Dentro das características reprodutivas, e foi isso que me pediram para vir falar hoje, nós podemos incluir a fertilidade, que pode ser vista pela idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, muito utilizado nos bovinos, não tão utilizado nos caprinos. Outra será a prolificidade. Em Portugal, e por aquilo que eu estive a ver dos programas genéticos, dos caprinos, aquela que está a ser utilizada em algumas raças, como a serrana, a serpentina, é a característica da prolificidade. Bom, isto tem uma justificação, é que normalmente a prolificidade toda a gente registra, as outras podem ou não, apesar de que ver intervalos entre partos também não é difícil de ver, ou a idade ao primeiro parto. Outra característica que também está associada às reprodutivas, mas que é um bocadinho complexa, e isto para todas as espécies, mesmo a nível dos bovinos, é sempre difícil de determinar, é a longevidade, porque há várias definições de longevidade. Há desde a longevidade funcional e outras que eu já vou falar sobre isso. No fundo, o que nós queremos quando são características reprodutivas é aumentar o número de cabritos nascidos por fêmea por ano. Esse será um dos objetivos. Claro que também queremos a sobrevivência das crias, por isso há quem utilize como característica a selecionar os nascidos vivos. Eu vi muito em ovinos, não vi em Portugal, mas por exemplo no Brasil fazem, que é o perímetro escrotal para predizer o desempenho reprodutivo. A idade ao primeiro parto também já tinha falado, intervalo entre partos. Também vi em alguns artigos em que também fazem como característica a duração da gestação. Não sei se será assim tão importante, isto depois depende do objetivo do produtor. A capacidade maternal já tinha falado. A prolificidade, como vos disse, é a que mais se avalia, e depois já há quem também utilize como caractere de seleção o número de filhos desmamados. Bom, como eu disse, a longevidade é difícil de definir. Logo aí, por exemplo, há quem utilize o termo longevidade real, que será do nascimento até ao abate do animal. A outra será a vida produtiva, que será desde o primeiro parto até à última secagem do animal. Depois já há então as outras duas definições de longevidade funcional, ou então a real ou produtiva. Aqui também entra uma metodologia estatística que também não é muito fácil, apesar de haver programas informáticos para fazer isto. Quem faz muito isto é, por exemplo, os neozelandeses, que utilizam métodos de sobrevivência e para determinar a avaliação genética deste tipo de características.
Bom, então para selecionar, como é que nós queremos selecionar e melhorar? Primeiro, teremos que ter então dados produtivos e a genealogia. Depois, fazer a avaliação genética das características a selecionar. Claro que essa avaliação genética pode ser aquilo que nós chamamos de modelos univariados, em que utilizamos só uma característica, ou então multivariados, em que utilizamos mais do que uma. O problema de utilizar às vezes mais do que uma é que se torna complexo quando ainda não sabemos nada sobre uma, e se já estamos a adicionar-lhe outra, isto pode se tornar um bocadinho mais complicado. Depois de fazer a avaliação genética, é preciso, isso sim, fazer uma interpretação dos resultados, e eu acho que isso é também uma dificuldade muito grande nos produtores, que é interpretar os resultados. Porque, dependendo da característica, nem todas são escolhidas pelo maior valor genético. Depois, dependendo do catálogo, há catálogos em que vem o valor genético aditivo, há outros em que vem a capacidade de transmissão, e para influenciar isto ainda vem a fiabilidade, que eu irei falar mais tarde, ou o rigor com que foi feita a avaliação. E só depois é que podemos então programar, selecionar os melhores animais para reprodutores e obter sucesso com o melhoramento. Bom, a avaliação genética serve então para eu tentar saber qual será o potencial do animal. É feito por modelos estatísticos, aquilo parece muito complicado, mas não é assim tão complicado. Esses modelos permitem comparar animais que são submetidos a diferentes meios ambientais, que é uma das vantagens, ou seja, eu não vou estar a comparar só animais que têm a mesma idade, estão no mesmo produtor, têm as mesmas condições ambientais, não. Ele tem em atenção tudo isso, também as diferenças que existem devido aos genes ou diferenças devido às condições ambientais, e dentro dessa avaliação genética, a primeira fase é aquela que nós chamamos de estimativa dos componentes de variância, que até muitas vezes, a nível de títulos de artigos, em vez de dizer os parâmetros genéticos, vêm estimar os componentes de variância e covariância para calcular os parâmetros. Porquê é que nós lhes chamamos parâmetros? Nós chamamos de parâmetros porque aquilo está aplicado a uma população, está bem? Dentro desses parâmetros genéticos e para a avaliação, importante a heritabilidade, e todas as características têm heritabilidade, e a heritabilidade é um parâmetro da população, não é do indivíduo. Às vezes ouve-se dizer, porque aquele animal tem uma heritabilidade. Não, o animal não tem heritabilidade. A heritabilidade é da característica. O animal tem um valor genético, que ao contrário do que muitas vezes também se pensa, que lá porque a heritabilidade é alta, significa que também o animal é bom. Isso não é verdade. O animal tem valores genéticos e que podem ser altos ou baixos, isso não tem muito a ver. Depois, essa heritabilidade é para todas as características. Depois existe um parâmetro que não aparece sempre. Este parâmetro genético da repetibilidade só é considerado em características que se repetem ao longo da vida do animal. Ou seja, se eu estiver a fazer um peso ao nascimento, o animal só nasce uma vez, portanto não tem repetibilidade. Mas se eu estiver a estimar uma característica como produção de leite, o animal tem mais do que uma lactação. Como tem mais do que uma lactação, já haverá repetibilidade. Há diferença em quê? A diferença nos modelos matemáticos que depois vamos utilizar, em que num não há efeitos ambientais permanentes, mas no que tem repetibilidade haverá os efeitos ambientais permanentes. Pronto, isto está aqui, as fórmulas só como exemplo. Como eu disse, a heritabilidade é o parâmetro genético mais importante, esta que determina a estratégia a ser usada no melhoramento da característica em questão. E como sabemos, características quantitativas, uma parte da variação, isto é que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, tem origem genética, a outra parte é os fatores ambientais.
E se a maior parte da variação for genética, ou seja, se a heritabilidade for elevada, esperamos que as diferenças de produção sejam devidas aos genes que os indivíduos possuem. E então será grande parte transmitida à descendência. Por isso é que a heritabilidade varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, se estivermos a falar em percentagem, e quanto maior for a heritabilidade, mais fácil é fazer seleção. E esse é o inconveniente das características reprodutivas. É que as nossas características reprodutivas, aquelas que, ou melhor, as características reprodutivas têm uma heritabilidade baixa. E por isso é que é difícil selecionar para características reprodutivas. Também não é por acaso por isso é que eu disse que a maior parte das vezes nós vemos como característica reprodutiva e a avaliação genética da prolificidade, mas depois tudo o que é características de produção, quase todos conseguem fazer a avaliação genética. Claro que também há registros e noutras pode não haver. Ou seja, se a heritabilidade for baixa, a seleção pode não ser eficiente. Se a heritabilidade é alta, a seleção será mais eficiente e o ganho genético será maior, ou a resposta à seleção também será maior. Claro que isto depois depende ainda de outros fatores. Como eu disse, a heritabilidade define-se para a população, para o ambiente e um dado momento. E não é por acaso que as avaliações genéticas são feitas, por exemplo, no caso dos bovinos leiteiros, fazemos 2 vezes por ano. Mas no caso dos ovinos, faz-se, depende do programa de melhoramento, mas pelo menos deveria ser feito 1 vez por ano, porque muda. E o que é que muda? Muda, por exemplo, o número de animais que vamos escolher daquele animal que queremos para reprodutor. Isso poderá melhorar ou não, depende, a posição. A heritabilidade pode ser alterada de uma população para outra em diferentes ambientes pela seleção e até por efeitos de consanguinidade. Isto é só um resumo. Há sempre aqui uma controvérsia de dizer se a heritabilidade é baixa, média, alta ou muito alta em relação aos valores. Pronto, mas é só para terem uma ideia que geralmente características reprodutivas têm uma heritabilidade baixa, inferior a 0,15. As produtivas, em média, já vai entre 0,15 e 0,40, e se estivermos a falar da qualidade da carne, que ali não apareceu, e de características anatómicas, já tem irritabilidades altas a muito altas. Por isso é mais fácil melhorar características produtivas e morfológicas do que melhorar características reprodutivas. E mesmo dentro das morfológicas, há algumas que também é difícil. Como, por exemplo, tudo que esteja relacionado com os membros dos animais tem uma heritabilidade muito, muito baixa. A segunda etapa de quando vamos fazer a avaliação genética é então calcular os famosos valores genéticos ou aditivos ou aquilo que chamamos de capacidade de transmissão. E agora eu já digo de todos os animais. Há uns anos atrás isto não era possível. Não era possível porque os computadores não tinham capacidade para fazer tantas matrizes com tantos animais. Hoje em dia qualquer computador consegue gerir imensos animais. Só para terem uma ideia, não tem a ver com este tipo de animais, mas quando eu faço a avaliação morfológica dos bovinos leiteiros, neste momento a genealogia para a morfologia tem 1 milhão de linhas. E não é por isso que ela não corre, demora um bocadinho mais, mas consegue-se facilmente fazer a avaliação genética. E então como é que vamos fazer isso? Bom, vamos fazer isso com base num método que já apareceu em 1949, que foi Anderson que apresentou este modelo, que é aquilo que chamamos de BLAP ou de BLUP, que permite, eu já digo o que é isso, estimar o valor genético aditivo, integrando logo toda a genealogia da população e as relações genéticas entre os indivíduos. Ele apresentou o modelo em 1949, mas só nos anos 80 e 90
é que foi possível, com a melhoria dos computadores, fazer a introdução de todos os dados. Por isso é que inicialmente apareceu um modelo que nós chamávamos o modelo do pai, porque queríamos nós selecionar era o pai. Então aparecia um BLEP que era modelo do pai. Hoje em dia já não se utiliza o modelo pai e utiliza-se sim o modelo animal para características que não têm repetibilidade, um modelo de repetibilidade para características em que aparece a repetibilidade. Existe ainda um modelo de efeitos ambientais comuns que, por exemplo, é utilizado quando nós temos ninhadas de porcos, porque tem o mesmo efeito ambiental. Esse eu nem sequer vou falar hoje, porque não é o que se passa. O que é que quer dizer o BLUP ou BLEP? O B é o melhor, no sentido em que faz a maximização da correlação entre o valor genético real e aquele que é estimado, ou seja, vai minimizar a variância do erro cometido. É linear, o modelo é linear, por isso é que vem lá o L de linear. As soluções são obtidas por uma função linear das observações. É não enviesado, que quer dizer que as soluções não são enviesadas no sentido em que a expectativa do valor real dado, o valor estimado, é o próprio valor real. E depois tem aqui um P, que quer dizer nada mais do que a predição ou a estimação, ou seja, envolve a predição dos valores genéticos dos reais dos indivíduos que estamos a considerar. A vantagem dele toda, e vou resumir porque isto depois tem muita coisa, é que utiliza todos os animais, todas as relações genéticas aditivas ou parentesco e os dados de todos os animais. Estima também, simultaneamente, os efeitos que nós chamamos de efeitos fixos. Efeitos fixos são, por exemplo, incluir o criador, o sexo, depende da característica que estamos a analisar, a exploração, o ano de parto, o dia, depende depois das características. Os efeitos aleatórios é o cálculo do valor genético do animal. Pronto, e claro que tem, no caso do modelo animal, tem em consideração também a heritabilidade, no outro também, permite depois comparar diretamente animais de diferentes idades, isso é uma grande vantagem. Bom, isto é um modelo na forma escalar, ou seja, o Y será as observações que eu tenho, e será um vetor, tal como será o B e o A. O B e o A será aquilo que eu vou estimar, o B são efeitos fixos, o A são os valores genéticos aditivos, é o que nós chamamos de efeitos aleatórios, o E é sempre o erro que estaremos a cometer, o X e o Z serão matrizes de zeros e uns, que para aqui não interessa, que no fundo vai dar a indicação de onde é que estão os registros e a posição dos registros, está bem? E dos animais. Isto depois aplica-se às equações do modelo misto. Este será então um modelo animal com as respectivas equações e que tem em consideração aqui a tal matriz A, que é até a inversa da matriz A, que será então a matriz das relações de parentesco ou relações aditivas. E o que é que nós queremos estimar? Que são os que têm o acento circunflexo. Queremos estimar os efeitos fixos e queremos estimar os valores genéticos aditivos, ou seja, no final aparece-nos o resultado que tem os efeitos fixos primeiro e depois vêm todos os valores genéticos aditivos de todos os animais. Por exemplo, se eu estivesse a falar no modelo animal da produção de leite, eu podia ter como efeitos fixos o criador, a idade ao parto, a data do parto, o ano, o mês, número de crias. Depois isto pode ter vários níveis, não vale a pena estar a entrar nisso. Conjugar, por exemplo, aquilo que nós chamamos o Air Deer Season, que será a exploração com o ano e com a estação em que aconteceu o parto. Depois, esse será para o modelo animal. No modelo de repetibilidade, a diferença será neste W, que tem os efeitos ambientais permanentes, por isso que terão que ser considerados. Isto significa que no final, eu, em vez de ter, desculpem, os efeitos fixos e os aleatórios, ainda tenho depois dos valores genéticos, vêm os efeitos ambientais
permanentes. Por exemplo, a prolificidade, está aqui um exemplo em que tem como efeitos fixos a exploração, o ano do parto, o mês do parto, a idade ao parto, e isto será aquilo que nós chamamos de covariáveis, que pode ser linear e quadrática se colocarmos ao quadrado, e depois os valores genéticos e os efeitos ambientais permanentes. E neste caso, como é uma característica que se verifica várias vezes ao longo da vida do animal, ou que podemos medir várias vezes, além da irritabilidade também aparece a repetibilidade. No fundo, o que a avaliação genética dos reprodutores vai fazer para uma determinada característica é selecionar, ou consiste em saber onde se encontra um animal em relação à população que estamos a usar em questão. Ou seja, qual será a posição dele. Eu não coloquei aqui, mas isto depois nós podíamos pôr aquelas curvas da distribuição normal e ver se está mais para um lado ou mais para o outro, tendo em conta os efeitos ambientais e toda a informação genealógica disponível. Todas as avaliações têm aquilo que nós chamamos de qual será o rigor da avaliação que fizemos, que pode ser dada pela fiabilidade, ou reliability, ou então pela precisão da avaliação, que não é mais do que fazer raiz quadrada. Quando saem dos programas, dependendo do programa que estamos a utilizar, porque há vários programas informáticos, geralmente nós costumamos dizer que vem o CEP e o PEB, que são variâncias que depois teremos que calcular os valores de fiabilidade ou da precisão. O que é que são estes valores de fiabilidade ou de precisão? Eu até posso ter um animal que tem um valor genético elevado para uma determinada característica, mas depois a fiabilidade pode ser em percentagem ou de 0 a 1, diz-me que a fiabilidade daquele animal é, sei lá, 20%. Quer dizer que não é, eu não posso ter confiança naquilo que estimei, porque ele ainda não tem um número suficiente. Normalmente isto tem a ver com o número de filhos e número de explorações, onde está, que me possa dizer que o valor genético daquele animal é preciso, está bem? Por isso é que é muito importante, quando se tem catálogos, verificar qual é a fiabilidade ou a precisão. Porque é que eu estou a dizer uma outra? É que, dependendo dos catálogos, há catálogos em que vem a fiabilidade, há outros em que vem a precisão da avaliação. Mas quer num, quer no outro, devemos ter sempre cuidado de ver qual é a fiabilidade para aquela estimativa daquele valor. Ou seja, isso vai depender da quantidade de informação própria que o indivíduo tem para fazer a avaliação, do grau de parentesco com outros, dos quais também se tem dados, como e da irritabilidade da característica e das condições ambientais que puderam influenciar estes animais. Por exemplo, eu não referi aqui, eu só considero para catálogos, apesar de avaliar tudo, machos e fêmeas, e depois aqui, antigamente nós falávamos que havia a seleção massal ou individual, a seleção dos parentes e dos descendentes, hoje em dia não, é tudo incluído, mas nós só consideramos dados para o catálogo de touros, os que têm mais de 15 filhas e estão em mais de pelo menos 5 explorações ou 10 explorações, depende, isto no caso da avaliação do tipo. Bom, por fim, depois de fazer a avaliação eu tenho que interpretar os resultados e, como vos digo, é o tal valor genético aditivo ou breeding value que eu quero saber, ele está expresso nas unidades de medida e eu tenho que interpretar se há superioridade ou inferioridade genética para a característica em causa relativamente à média da população. É preciso ter então cuidado se o que vem lá é o valor genético aditivo ou se o que está nesse catálogo é já a capacidade de transmissão, ou seja, se é metade do valor genético aditivo, porque no fundo cada animal só transmite metade do valor genético à descendência. Pronto, e é preciso ter sempre em atenção a fiabilidade da avaliação. Eu tirei, isto é da Murciana Granadina, espero não estar, é do catálogo
do último catálogo do ano passado não tem dados reprodutivos, é só para vocês verem, mas tem aqui, por exemplo, o nascimento do animal, a identificação, depois dependendo dos catálogos, há catálogos que até têm, sim? Sim. Sim, Ramiro, estou a ouvir. Estou muito atrasada, é? Não consigo... eu já me vou despachar, está bem? Não sei se é isso que eu não consigo ouvir. Bom... Eu desativei o som, não vi que era o Dr. Ramiro. Pronto, mas ele deve ser por causa de eu estar atrasada. Eu estava só mesmo... Estou mesmo a terminar, está bem? Ok. Pronto, deve ser isso. Pronto, mas é só para verem que tem o valor genético, tem a tal precisão, este até tem as caseínas, tem depois aquilo que eles chamam de índices, que depende muito de cada uma das raças, e, por exemplo, no caso dos bovinos leiteiros, os espanhóis têm o índice do ICO, em que metem tudo, fazem uma combinação de quais são as características mais importantes e dão-lhe um determinado peso. Pronto, e por fim, o que é que nós queremos? Nós queremos uma tal resposta à seleção, ao progresso genético, mas que vai depender sempre da intensidade de seleção, selecionamos mais ou menos, da precisão de seleção e da variabilidade genética. Este depois pode ser por geração anual e tem atenção também os intervalos entre gerações, que é diferente de machos e de fêmeas, que era o que dizia aqui. E eu vou só passar como caracteres produtivos, só para tentarem ver como eles têm irritabilidades baixas. Isto é um estudo deste ano, penso eu, em que tem aqui características reprodutivas, idade ao primeiro parto, em 2 raças de caprinos. Este é do Dairy Science e também tem aqui a idade ao primeiro parto de várias raças de caprinos e tem a irritabilidade, é só para verem como é relativamente baixa. Aqui até fazem por intervalos. Este aqui é deste ano, é de 2021, é da Animals também. Outras, aqui também tem, além das reprodutivas, também fizeram do crescimento. Pronto, mas como veem é tudo, e há outra coisa que se vê aqui muito, que é a variabilidade de valores, ou seja, os valores são muito díspares de país para país, de raça para raça. Pronto, por fim, não queria deixar de referir que o melhoramento hoje em dia também se faz com biologia molecular, com genómica. Há trabalhos, por exemplo, esta é uma revisão do tamanho ou da prolificidade aplicando as técnicas de genética molecular, aqui com genómica e fazendo já avaliação genómica de cabras de produção de leite. Nós, em princípio, em junho, isto não sei se sabem, mas já vai sair a nossa avaliação genómica dos nossos bovinos leiteiros. E por fim, queria só dizer que, como considerações finais, é muito importante ter um bom sistema de registros, ter objetivos de seleção sempre bem definidos, aplicar os resultados da avaliação genética, não é só fazer a avaliação e depois temos um catálogo e não conseguimos ler o catálogo. Se calhar também falta aqui alguma aplicação ou formação para indicar aos produtores como é que devem fazer, apesar de que agora todas as associações desempenham um excelente trabalho, a mesmo a indicar qual será o melhor acasalamento que poderão fazer. Também relembrar que a avaliação genética em si não vai promover o progresso genético, mas pode auxiliar os criadores. Cada criador é um caso específico, por isso deve ter o seu objetivo em termos de programa de melhoramento, de forma a ter o seu próprio programa de seleção, e para isso ele tem acesso ao valor genético de cada animal para uma determinada característica. Poderá ainda, por exemplo, selecionar filhos sempre de animais com partos duplos ou triplos
eliminar fêmeas que não ficaram gestantes ao fim da época reprodutiva, mas isto será assunto, penso eu, nos outros dias do workshop com outros colegas meus. E muito obrigada pela vossa atenção. E é sempre bom ter muitos participantes, 65 é muito, muito participante. Ok. E peço desculpa por ter-me ultrapassado. Mas... Ok. De alguma maneira é normal, normalmente nós estendemos-nos sempre um bocado, animamos-nos e seguimos Claro. um pouco mais com a nossa palestra. Bom, vamos entrar então agora na parte das perguntas e respostas. Não sei se há alguém que queira começar. Ontem fui eu que fui fazendo, pelo menos inicialmente, a ver se hoje pensei eu que também ontem era pelo colega ser espanhol e alguns podiam ter alguma maior dificuldade ou ter sido constrangidos por isso, não é? Estão tímidos, estão muito tímidos. A colega é portuguesa, portanto é se calhar mais fácil. Eu peço para quando for assim para que as pessoas intervenham, porque eu não consigo ver todos, portanto se alguém levantar a mão eu não consigo ver e portanto não sei. Há aqui uma questão do Luís Correia. Não sei se o Luís consegue ligar o som, se precisa que a doutora Bárbara autorize. Luís, quer colocar as questões? Eu já pedi para ativar o som. Bom. Luís Correia, consegue-nos ouvir? Bom. Não consigo ouvir. Pronto. Ele escreveu a pergunta, Dr. Ramiro, se quiser fazer a pergunta. Agora vamos cá ver. Eu não tenho aqui registro. Eu aqui também não tenho nas perguntas. Não sei se foi para si que o enviou. Não, eu não tenho. Não tenho. Bom, se calhar passávamos à Sandra. Sandra. Também tem a mão no ar, não é? E portanto. Ora, boa tarde a todos. Obrigada por podermos estar aqui juntos nestes encontros que todos gostávamos. Vou fechar a porta, senão eu estou em casa, peço desculpa. Mas isto de casa e filhos e trabalho tudo ao mesmo tempo é um bocadinho complicado. Bem, como eu estava a dizer, obrigada por para já agradecer esta iniciativa, que é sempre muito bom, conforme dizia a Ângela, eu trato assim porque a gente já se conhece há muitos anos. É muito bom podermos estar aqui, estarmos a falar deste setor e especificamente se calhar destas situações ligadas à parte da reprodução e do melhoramento, que acho que são áreas que às vezes nos afastam aqui um bocadinho, ou que não trazem às vezes tanto público, porque são assim umas áreas às vezes, achamos nós, mais complexas, mas que não são. É preciso trabalhá-las e se calhar passar melhor esta mensagem que precisamos, porque acho que intervém de uma forma depois nos resultados que obtemos e na sustentabilidade dos próprios sistemas. Eu gostei muito de ouvir a Ângela, é sempre bom. Isto não é fácil às vezes de entrarmos em tudo, mas percebemos, acho que todos nós temos essa noção que é uma ferramenta cada vez mais importante se queremos trabalhar de uma forma pragmática e orientada e com foco, porque a parte do empirismo acho que já ficou noutras décadas que não estas. E eu só queria que Sandra me podia ajudar aqui, o que é que ela acha, era mais a opinião dela. Nós, prevendo esta dificuldade em relação à heritabilidade que tu falavas, e acho que tínhamos todos um bocadinho a noção em relação a isso, mas mesmo assim, e visando esta melhoria e esta otimização dos sistemas em termos reprodutivos, qual é que achas que seriam as características que fariam mais sentido nós incluirmos num programa de melhoramento e de seleção? Das reprodutivas, só estamos Sim, a falar das sim, reprodutivas. sim. Quais são? Bom, a prolificidade não é por acaso que está, porque eu acho que a prolificidade é daquelas que toda a gente consegue registar. Aqui, o problema aqui é aquilo que conseguimos registar, mas, por exemplo, se conseguíssemos registar o intervalo entre partos, também acho que não é difícil,
também podemos utilizar essa. Até há quem incluía, o intervalo depois depende muito dos objetivos que temos, porque aqui há outro aspecto importante, é se fazemos 3 partos em 2 anos, se fazemos 2 partos, eu essa parte da reprodução já estou um bocadinho, pronto, mas qual é o ciclo reprodutivo que estamos a utilizar? Poderá ser importante ou não ter o intervalo entre partos, entre os intervalos. Outra que também eu estive a ver, que também me pareceu interessante, é o número de cabritos, no fundo, vivos ainda após o desmame, porque pode haver sempre um ou outro que pode morrer, ou pode haver algum problema, e poderemos também ter isso em atenção. E com base, quando eu digo a capacidade maternal da mãe, isso, e a capacidade dela ser uma boa mãe, vê-se pelo peso do cabrito, e se nós conseguirmos ter o peso do cabrito especificamente para uma raça, porque assim, isto depois depende, porque nós somos um país pequeno, mas todos diferentes, e uns fazem o desmame com 1 mês, mês e meio, outros fazem o desmame já com 2 meses, tudo isso é diferente, mas se nós conseguíssemos ter, é difícil, porque aqui, entre outra coisa, eu compreendo que para o produtor seja difícil registar tudo e ter sempre tudo registado, mas quantos mais dados nós conseguirmos ter registados, mais características nós podemos incluir. E claro, se pusermos a reprodução a funcionar, isso também facilitava muito, porque se nós podemos pôr a seleção, se nós conseguirmos pôr a funcionar a inseminação artificial e soubermos logo quem é o pai, também evita, apesar de que os testes de paternidade estão a ser feitos, mas podemos ter a certeza quem são os pais mesmo. Acho que alguém queria aqui qualquer coisa. Ok. Não, era o colega... Não sei se respondi. Se queres... Respondeste. Eu acho é que às vezes nós somos um bocadinho... Queremos dar o passo maior que a perna. E se calhar somos pouco incisivos em escolher as coisas, não é? E eu acho que... Eu percebo essa tua dificuldade dos registros, porque eu na reprodução sinto exatamente a mesma coisa, não é? Mas eu acho que hoje havia de se conseguir tentar ser um bocadinho mais focado e realmente realçar esta necessidade dos registros que servem às áreas todas para conseguirmos melhorar, porque sem dados não conseguimos olhar para a realidade e projetar o futuro, ou aquilo que pretendemos fazer no futuro. E com esta questão da identificação eletrónica, nós que já está em campo há tantos anos, podíamos tentar ser um bocadinho mais ambiciosos e aliar aqui à identificação eletrónica outros tipos de registros que fossem automáticos e libertassem os produtores desta tarefa, que nós sabemos que é difícil, e mais em sistemas abertos, que nós estamos a falar muitas vezes em sistemas confinados. Estes valores, e como tu disseste, se calhar para cá ainda não temos muito valores de heritabilidade, e percebo que se calhar estes artigos que tu falaste são de núcleos já mais selecionados, porque são valores de heritabilidade muito semelhantes aos das vacas leiteiras hoje, não é? Sim. Eu acho que se calhar teríamos uma agradável surpresa em algumas das nossas raças autóctones e iríamos conseguir para alguns destes parâmetros que são importantes algumas heritabilidades mais elevadas, mas e obviamente um poder de seleção, uma resposta à seleção maior, mas como tu dizes, sem registros não se faz nada. Obrigada. Ok. Temos que começar a ver, porque se calhar até temos registros, não é? Ok. Ângela, acho que às vezes falta se calhar alguma organização, sim. Okay. O colega Pedro Barbas, e depois temos o Hugo Costa que também quer colocar alguma questão, mas o colega Pedro Ramiro, Barbas... não consigo ouvir agora. Ok. O colega Pedro Barbas pediu se tu podias colocar o slide em que tem a resposta à seleção. Aquela que eu fiz muito... Pronto. Acho que já estão a ver. Ok. Pedro, queres colocar então a tua questão? Espera aí.
É esta? Deste slide ou é outra? Já me estão a ouvir ou não? Sim, 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 estamos a ouvir bem. Olá, Ângela, está boa, desculpa lá estar a incomodá-la, está boa. Ângela, eu acho que era o penúltimo slide que teve que passar assim um bocadinho mais depressa depois do Ramiro ter dito que tinha que despachar. Pareceu-me um slide muito interessante, eu acho que é o penúltimo ou penúltimo, que são os fatores que, e ouvir a sua opinião, não sei se era este, e ouvir a sua, não, este foi, passou também não sei se seria Isto foi tudo a correr. Pronto. Era aqui não. Era saber os fatores que influenciam. Não, então era aquele anterior, para trás, Ângela. Para trás. Não, para trás quer dizer, é o terceiro a contar do final. Andar para trás. Já O terceiro a contar do fim. Pronto, do fim. então eu vou contar. E ouvir o seu comentário, Ângela. E ouvir o seu comentário, que esse slide é muito didático. Portanto, este das considerações finais. Não, para trás. E ouvir o seu comentário, os fatores, e ouvir a sua opinião. Eu acho que é para trás, vários para trás, isso é genética molecular, para trás, continuamos para trás. É daquele da resposta à seleção, está a ver, Ângela? Aquilo dos componentes da resposta à seleção, mais para trás, faz favor. Eu acho que é o outro slide a seguir. E ouvir o seu comentário, os fatores que... Comentário, exatamente aquele slide que mostrou agora. No fim de contas era... Não, Ângela. Pronto, então no fim de contas é dizer-me, eu acho que é o quarto a contar do fim. A contar do fim para trás. Mas não interessa, é os fatores que influenciam a resposta à seleção. Que foram os últimos slides, o último. Não, porque os fatores que influenciam a resposta à seleção é este, que tem a intensidade de seleção. Pronto, era isso. Podia dar assim um breve comentário deste e deste. Destes dois. Que é muito importante. Nós podemos ter, quando fazemos um progresso genético, podemos fazer por geração ou anual. E quando falamos em resposta à seleção, ou progresso genético, ou ganho genético, por exemplo, os brasileiros usam muito a palavra ganho genético, temos que ter em atenção a quantidade de reprodutores que vamos selecionar, ou seja, a tal intensidade de seleção, porque se eu tiver, quando é que eu tenho eu não trouxe isso, nem era objetivo, quando é que eu tenho uma grande intensidade de seleção? Quando eu seleciono poucos para reprodutores, mas num rebanho eu seleciono os melhores, está bem? Depois, a tal precisão de seleção vai depender da irritabilidade que eu tenho. Claro que se eu tiver para aquela característica com uma irritabilidade mais elevada, eu já sei que a minha seleção será mais rápida. E depois, por fim, isto que está aqui é o desvio fenotípico, que será a tal variabilidade genética. Mas nesta variabilidade genética há aqui um aspecto importante, é se há consanguinidade no rebanho, que pode influenciar negativamente a minha resposta à seleção. Está bem? Depois, se eu vou colocar isto pelo tal intervalo entre gerações, que será dividido pelo intervalo entre gerações, aí sim eu tenho que ter em atenção que o intervalo entre gerações... Está-se a ouvir mal, Ângela. Não se está a ouvir nada. A qualidade média dos pais quando nascem os filhos. E por isso é que eu dou muito é que eu não... Já conseguem ouvir? Eu estava a dizer que o meu intervalo entre gerações depende da espécie que eu tenho. Por isso é que não é por acaso que o melhoramento foi muito rápido em espécies como as aves. Não é? Porque aqui tem muito a ver com a tal idade média dos pais quando nascem os filhos. No caso dos ovinos e dos caprinos, eu penso que isto andará, depende depois se são machos ou se são fêmeas, porque o intervalo entre gerações será diferente, sendo que eu penso melhor do que o das fêmeas. Mas se eu diminuir o intervalo entre gerações, ou diminuir a idade dos animais à reprodução, claro que estou a aumentar a resposta à seleção. Está bem?
Se eu ao menos estou a diminuir a proporção de animais utilizados na reprodução, que serão os melhores. Por isso é que tem aqui a curva da distribuição normal e depois quanto é que seria em termos de ganhos em relação a isso. Mas temos que ter atenção, e isto é importante, eu até tirei isto de uma imagem de uma empresa de genética. A seleção não é só nos machos. Claro que os machos são muito importantes, dão muitos descendentes e a seleção é mais rápida. Mas temos que ter sempre em atenção também as fêmeas. E claro que se nós tivermos bons índices zootécnicos, que aí aparece tudo o que é da produção, permite que haja sempre uma maior seleção e depois uma maior reposição do rebanho. Pronto, não sei se era isto que o colega queria. Ângela, está claríssimo, era exatamente esses 2 slides que passou rapidamente, pronto, era isso. Muito rápido. Muito obrigado. Ok, então Obrigado agora, De nada. vamos então para a questão que se quer colocar Hugo. o colega Hugo Costa. Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde Boa a todos. Olá, professora, tudo bem? Tudo Bem, eu não vou chatear muito, só vou deixar 2 perguntas muito rápidas, também um pouco para puxar o tema da discussão um pouco para as raças autóctones, não é? Como vocês sabem, eu trabalho com a raça caprina bravia e a minha questão são 2 e são muito simples. A primeira tem a ver com o seguinte: agora já não se fala muito sobre a rusticidade, mas falava-se no passado, não era? Como sendo uma característica a selecionar a rusticidade dos animais. Gostava que a professora Ângela pudesse dar algum comentário sobre essa característica, não só sobre o que é, ou como pode ser interpretado, mas como recolher a informação fenotípica para esse tipo de características, não é? E a segunda questão tem a ver com o seguinte... Exatamente. Diga? Não percebi. Aí é que está a dificuldade. Aí é que está a dificuldade em recolher a informação sobre uma característica que ainda não conseguimos definir muito bem, porque esse poder de adaptação é muito relativo. Pois é. E a segunda questão tem a ver com o seguinte: nós no nosso programa de melhoramento na cabra bravia temos como característica a selecionar a aptidão materna, não é? Um dos objetivos de melhoramento é melhorar a aptidão materna da cabra bravia, não é? Das cabras, sim. Sim, e a minha questão é a seguinte: sabendo nós que os sistemas tipicamente tradicionais da exploração das raças autóctones, o afilhamento dos cabritos e dos animais não é exclusivo com as mães em que é feito, é sempre difícil a gente conseguir perceber se executar esse tipo de melhoramento com as técnicas clássicas que a professora falou agora é o adequado, ou serão os estudos, por exemplo, da associação baseados em genómica mais adequados para este tipo de características. E se isso tem... Mas no caso destas, certeza que isso. Certo, mas será que esse agora tipo de trabalho... Ouvir. Estou? Está-me a ouvir? Sim, Hugo, nós sim, a professora Ângela que tem alguma... Sim, eu estou a ouvir, agora estou a ouvir. Sim. E a minha questão é claro que nós percebemos que os estudos da associação genómica são mais importantes neste tipo de características, mas existe espaço em raças autóctones pequenas, com pequena dimensão, onde o trabalho é sempre um pouco difícil de trabalhar, existe espaço a curto prazo para implementar esse tipo de técnicas? Essas são as minhas 2 questões para a professora Ângela. Pronto, enquanto há rusticidade ou poder de adaptação, durante anos, aliás, quando nós víamos características de uma raça autóctone, todos, quando éramos estudantes era igual, todos sabíamos que uma era a rusticidade. O problema da rusticidade é como é que eu a vou registar? Como é que eu registro o poder de adaptação de uma raça? É muito relativo, por isso é que nós falamos sempre, melhoramento é muito fácil em características quantitativas, mas quando aqui aparecem características qualitativas já temos que pensar um bocadinho e por isso é que é difícil
eu não vi nenhum trabalho, mas sobre como nós podemos avaliar a adaptação ou a rusticidade de um animal, se calhar pela produção que ele tem. Um animal que se reproduza e que produza, não é? É sinal de que está bem adaptado. Agora, se ele vai expressar todo o seu fenótipo ou todo o seu genótipo, isso é que a gente já não sabe muito bem, não é? Porque depende de tudo o resto que lhe vamos fornecer. Em relação à outra, claro que aí o problema dos afilhamentos é nós não conseguirmos, porque a mãe, ela tem uma boa capacidade maternal e isso vê-se pelo crescimento. O problema é que eles não são filhos dela. E por isso ser difícil fazer uma avaliação genética tradicional. Daí que, em termos de utilizar técnicas de genómica, isso será interessante. Não sei se a curto prazo nós vamos conseguir. Como eu estou a dizer, neste momento em Portugal vai sair em junho, se tudo correr bem, a avaliação genómica pela primeira vez dos bovinos leiteiros. Mas também penso que da maneira que isto anda e da maneira que isto é rápido, se calhar não falta assim tanto tempo para chegarmos a esse tipo de avaliações. Não é? Só que a questão aqui é uma questão monetária, a questão depois não sei se respondi, Hugo, se... Agora estou... Esta minha internet está cada vez pior. Ok. Hugo, está contente ou quer algum seguimento mais? Não, eu acho que nós que trabalhamos nas associações de raças autóctones, juntamente com as instituições de investigação e ensino, nomeadamente com pessoas como a professora Ângela, como o professor Mário, temos de alguma forma de fazer um esforço adicional além daquilo que é o nosso função normal do nosso trabalho, temos de fazer um esforço adicional para conseguir não só implementar estas novas técnicas e discutir estes assuntos que saem um bocado desta forma, destes conceitos clássicos, não é? E temos que arranjar alguma forma proponho eu, de formalizar este tipo de discussão, não é? E começar a trabalhar um pouco mais de forma formal, não só naqueles encontros ocasionais que temos, mas de alguma forma criar fóruns específicos para trabalhar aí e criar linhas de investigação nesse sentido. Portanto, professor, obrigado pelos seus comentários, de certeza que vamos falar mais sobre estes assuntos, não é? Obrigado. Obrigada. Okay. Pronto, o Centro de Competências de Caprinicultura também está a tentar contribuir para isso, não é? Ele foi criado exatamente para tentarmos sempre dinamizar estas discussões que nos últimos tempos têm andado talvez um pouco mais paradas, também fruto da circunstância que todos estamos a viver. Vamos dar então agora a oportunidade ao colega Paulo Duque da Fonseca para também colocar as questões que entender pertinentes. Doutor Ramiro, eu peço desculpa estar a interromper, é só para avisar que às 7h30 em ponto a sessão vai terminar, não vou ser eu a desligar, portanto se conseguirmos abreviar só um bocadinho, eu só tenho uma pequena nota introdutória para fazer no final, eu só preciso de 2 minutinhos, está bem? Está bem. Obrigada. Está bem. Boa noite a todos, eu vou ser particularmente rápido. Não vou usar o vídeo porque senão as minhas comunicações fico fanhoso. Eu já sou fanhoso, mas ainda ficarei mais fanhoso. Era só para dar o meu contributo, que tem a ver também com as raças autóctones. E tem a ver com o facto de quando eu, entre outros, quando aproveitámos o facto de se criarem os registros, os livros de registro zootécnico, em 1990, portanto há 31 anos, nós olhámos para isto de um ponto de vista empírico, com a intenção de potencializar a formação científica, académica que tínhamos. Mas nesta matéria da afiliação, eu na altura resolvi logo o meu problema. Tive a sorte de ter um colega e amigo que era o professor Requete, que entretanto desenvolveu uma aplicaçãozinha que nos ajudou a nós, cabras da raça serpentina, de outras raças, bovinos, ovinos, etc, uma coisa simples, feita em DBase, compilada
pelo Clipper, mas que estava feita à nossa medida. E eu recordo que nessa altura, não é só na Bravia que se nota a adoção de cabritos por outras mães. E o que nós conseguimos fazer na altura foi criar nos nossos registros essa informação. Então, porque uma coisa é outro aspecto, não é só a adoção porque a mãe morreu ou porque não tem leite ou isto ou aquilo outro, é as próprias cabras que às vezes parem 3 e não têm leite para os 3. E às vezes a gente tem nascimentos triplos, mas temos crias, modo de cria simples. E portanto o que as bases de dados, e hoje em dia ainda bem que surgiram outras formas de registar a informação mais simpáticas, mais interativas com o utilizador, etc, etc, mas que eu não tenho a certeza, porque não as uso, eu não tenho a certeza delas permitirem o rigor do registro de informação produzida, que é, no momento do parto, a gente, à primeira pesagem ou à segunda pesagem, quando elas existem, a gente corrigir o modo de cria. Modo de cria simples, duplo, triplo ou aquilo que for, e se efetivamente as mães, podemos atribuir às mães ou não, como há pouco foi referido, um determinado número de quilos vendidos ou desmamados, que é aquilo que nos interessa a nós. Porque eventualmente essa poderá ser um fator da gente quantificar a própria elasticidade dos animais. É, naquele ambiente, quantos quilos de carne é que ela produz? Seja para comercializar, ou seja, num momento padrão, seja que idade for, para futuro reprodutor. E, portanto, isto é só para dizer, sugerir, eventualmente, que se verifique se as bases de dados, e no que diz respeito às raças autóctones, há aqui um monopólio a registar, portanto é fácil, não são várias bases de dados que teriam de ser alteradas, no caso de não conseguirem fazer isso, no caso de não fazerem, por isso digo, há que verificar se há ou não a possibilidade de atualmente de registar adotados. Se não houver, é pedir a quem gere essa circunstância que faça uma pequena atualização para que isso possa ser registado. E no momento da análise dos dados, para a Ângela ou para qualquer outro, não será difícil entrar em linha de conta com essa informação. Era só isso. Obrigado. Ok. Obrigada. Pronto, Ângela, então vamos, por necessidade também da organização, se calhar dávamos aqui por final, assinalamos aqui o final da tua palestra. Queria-te agradecer. Foi realmente bastante interessante. Para mim, olha, deu para rever uma série de conceitos que eu já, de alguma maneira, não vou dizer que os tivesse esquecido, mas estavam adormecidos. Está bem? Pronto, então vou passar a palavra. Passar a palavra à doutora Ângela. Bárbara, peço desculpa. Obrigada, doutor Ramiro. Eu só queria dar aqui uma pequena nota, aproveitar aqui que ainda estão aqui algumas pessoas, portanto, nós amanhã vamos ter uma pequena alteração no nosso cartaz. Nós temos aqui, portanto, no dia 24, amanhã estaria o Dr. Miguel António Machado Rodrigues com o tema Implicações da Nutrição Reprodutiva e vai haver aqui uma pequena alteração e ele vai passar para o dia 31, portanto amanhã iremos ter o Dr. Hélder Quintas do IPB com a gestão sanitária e doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, isto é só aqui uma primeira nota. Por último, tem estado aqui a surgir algumas questões. Estas sessões estão a ser gravadas e vão estar disponíveis no nosso site em caprinicultura.pt. Qualquer questão que ainda tenha, eu peço desculpa, efetivamente, está aqui programado para 1h30 e sei que se desliga assim imediatamente, portanto qualquer questão que ainda tenham e gostassem de ver respondidas, eu penso que a doutora Ângela também não se importa, nós depois encaminhamos por e-mail, é só nos contactarem, temos os nossos contactos e basta e não se pode encaminhar para a doutora Ângela. Portanto, doutora Ângela não se importa, eu penso que não, pois não? Não me importa nada. Estejam à vontade. Estou disponível para ajudar aquilo que puder. Obrigada. Vamos então, espero que se mantenham connosco, ainda temos mais 6 dias de workshop e conto com vocês amanhã. Muito obrigada a todos, mais uma vez, muito obrigada em nome do Centro de Competências, doutora Ângela, e ao doutor Ramiro Valentim pela moderação. Até amanhã.